Olá, pessoal! Vamos iniciar então nosso webinar aqui de linha de base ou baseline. O que é esse conceito, né? Eu vou explicar aqui o que é. A ideia é a gente feito de uma forma bem simples aí, para que seja entender. E depois vou explicar quais são as linhas de base, quando a gente pode salvar e alterar uma linha de base e também mostrar um pouco na prática. Então, eu faço parte aqui da equipe do Artia. Depois a gente vai ver isso numa ferramenta. Então, o que é o conceito de linha de base, pessoal? Nada mais é do que tirar uma foto do meu projeto. Uma foto, né? E eu posso ter uma série de fotos, guardar essas fotos, então. E por que a gente tira essa foto do projeto? Porque a gente precisa ter uma referência do que a gente planejou. E nada mais, nada menos do que uma foto para a gente guardar essa referência. Nós também temos essa referência aqui, essa referência que quis trazer para o webinar, né, que é muito comum, a gente ver uma foto lá do hambúrguer e depois a gente acaba tendo isso aqui como realizado. Então, a mesma coisa com o projeto, a gente pode tirar uma foto dele, imaginando o que ele tem que ser, e depois a gente ter o realizado do que ele está saindo, né. Sem a referência, a gente não tem um controle. Então, o projeto precisa ser comparado a alguma coisa para saber como que está indo a performance dele. E a melhor referência, como eu falei no slide anterior, é também a gente ver uma foto do passado, como eu era, né? Também ter a foto do que eu quero, de como eu quero ser, o que eu quero almejar e também o que eu era, para ver se estou engordando, emagrecendo. Então, sempre a foto do passado é importante. Quais são as fotos que eu posso tirar para um projeto? Então, assim, eu tenho aqui uma série de fotos que eu posso tirar de um projeto. Então, as mais comuns, as fotos mais comuns que o pessoal tira dos projetos é em relação ao prazo e o custo do projeto. Mas também é possível tirar fotos do plano de comunicação do projeto, do escopo, do termo de abertura, por quê, né? Porque a gente pode imaginar aqui, será que eu estou me comunicando da maneira que eu deveria me comunicar no projeto? Né? Então eu consigo. Será que o prazo está dentro do que eu tinha previsto? Por que eu tiro essa série de fotos aqui? Para eu, se eu precisar retomar o projeto nos eixos, né, eu consigo ver essa série de fotos que eu tirei e, poxa, não era bem isso que a gente tinha que fazer. Vamos voltar lá para o que foi planejado na foto. Essas fotos, essas linhas de base, então basicamente elas formam um álbum de retratos aí do projeto. A gente pode armazenar lá. E tudo depende da referência. Então, assim, será que o meu projeto está indo bem ou mal? Depende da referência que eu tenho. A gente vê em pesquisa muitas vezes, o Brasil está indo mal, o Brasil está indo bem, o presidente, enfim. Qual que é a referência que eu tenho disso? Né? Então, o projeto é a mesma coisa. Às vezes a gente fala, teu projeto está atrasado, teu projeto está assim, né? Então, como? Por quê? E, novamente, reforçando, o projeto, ele não tem controle se ele não tem uma referência, se ele não tem uma linha de base. O projeto, ele também ele não se modifica como um turbilhão, assim, tipo, hoje ele tá 10%, amanhã tá 100, né? Ele vai se modificando de pedacinho em pedacinho. E por isso, a melhor forma de a gente ver essas evoluções é comparando com essas fotos do passado, para ver o tanto que evoluiu dentro de uma determinada data. Então, como eu disse, né, as ações corretivas. E a ideia também é ver qual era a motivação. Eu tinha planejado, mas será que o escopo, o que eu estou integrando, será que está dentro do que eu tinha planejado lá no escopo, né? Então, também é algo importante a gente analisar. Bom, quando que a gente salva uma linha de base? Né? Então, a gente já entendeu aqui quais as linhas de base que a gente pode ter do projeto. E quando que a gente começa a salvar uma linha de base? Será que a gente salva uma linha de base todo dia? Tem gerentes de projeto que gostam de salvar linhas de base a todo momento. Mas imagina vocês quando virem uma criança, assim, faz 2 anos que vocês não visualizam, não vejo aquela criança, aquele sobrinho, e depois, quando vê, a gente acaba tomando um susto. Nossa, como você cresceu, né? Por quê? Porque a última vez que eu vi aquela criança, que eu me despedi dela, eu salvei uma linha de base, eu gravei aquela imagem.
Os pais delas não se assustam porque eles todos os dias estão regravando a linha de base. Então, eles não veem essas modificações, né? Então, por isso que não é importante a gente salvar uma linha de base todo dia, porque a gente vai perder a referência de como aquilo era, desculpa. Então, isso é muito perigoso. Então, a gente não tem como saber se está indo bem, se está indo mal, né? Porque a gente está todo dia regravando aquela linha de base. Quando atrasa o projeto, isso também não é legal, né? Porque a gente vai perder a referência, então a gente não pode salvar uma linha de base só porque o projeto atrasou. Isso é quase como se a gente estivesse maquiando o resultado do projeto. Ele está atrasado, então está atrasado porque a minha referência era para estar no prazo. E será que eu nunca posso alterar uma linha de base, então? Não é bem assim também, né? A gente vai ver aqui quais são as condições de quando a gente também pode alterar uma linha de base. Então, quando a gente salva uma primeira linha de base? A primeira linha de base, a gente sempre salva após o planejamento do projeto. O que eu quero dizer com isso? Fui lá, conversei com a diretoria, conversei com o stakeholder, o cliente já deu um ok no meu escopo, eu vou tirar a primeira foto do meu projeto, que é a minha primeira linha de base. E essa vai ser a minha referência para a execução do projeto. Quando que a gente pode alterar uma linha de base? Quando houver uma alteração expressiva, né? Então, o que é uma alteração expressiva dentro do projeto? Então, vamos ver aqui o que é uma alteração expressiva e também boas práticas para a gente salvar linhas de base. Então, uma alteração expressiva é quando o projeto ele muda o escopo, ou quando ele muda o objetivo, quando ele muda um termo de abertura, uma premissa. Por exemplo, eu tinha que construir um prédio e agora eu tenho que construir um condomínio de prédios. Poxa, mudou a premissa do meu projeto. E quando insere novas tarefas, o que é normal também que o cliente solicite novas funções, novos itens ao longo do tempo. Então, eu posso salvar uma nova foto desses novos itens, tá? Não que eu vou subscrever aquela primeira linha de base e depois eu vou só salvar uma nova com os novos itens, tá bom? Então, também tem essa questão aí. Então, também a gente tem outras condições aqui para alterar a linha de base. Quando o projeto ele muda dramaticamente, como teve um atentado, um fato de uma magnitude, por exemplo, o vazamento da barragem lá de Mariana, ou a empresa foi vendida, ou a empresa adquiriu uma outra empresa, né? Então, a linha de base, ela é referência enquanto ela é válida. Então, enquanto ela é válida, ela deve existir. A partir do momento que o projeto, né, que a referência perde o sentido por causa de uma mudança no ambiente ou nas regras de negócio da organização, aí a gente precisa redefinir a linha de base. Então, normalmente, dentro dele, a gente redefine a pessoal. Eu queria também dar um exemplo aqui de uma dieta, né? Então, voltando aqui, né? O que acontece? A gente nunca sabe se a gente está engordando ou emagrecendo, né? Se a gente engorda ali 20 gramas por dia, mas quanto que dá isso no final, né? Então, eu só vou saber se eu tiver salvo aquela linha de base lá no começo e depois olhar a evolução ao longo do tempo. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir mandando ali nas perguntas. E agora eu queria mostrar para vocês como é que ficaria isso dentro de uma ferramenta. Então, a gente tem aqui uma ferramenta para gerenciamento de projetos, que é o Artia. Eu vou abrir a nossa ferramenta aqui e já vou mostrar comparando já duas linhas de base. A gente tem essa função aqui dentro da ferramenta, que é o Gantt. E o Gantt, ela é bem parecido também com outras ferramentas no mercado, que basicamente a gente monta o cronograma do projeto e existem dois botões aqui em cima. Eu já montei esse cronograma, salvei a minha linha de base de planejamento, o cliente me solicitou uma alteração e eu salvei uma segunda linha de base já. Só daquele novo item, por exemplo. Então, como é que a gente visualiza aqui nessa tela a diferença desses dois itens, né? Então, por exemplo, aqui está o meu cronograma, ó, e aqui estão as datas da primeira foto que eu tirei, que é a minha referência inicial. Então, eu consigo ver ó, que as atividades estão para começar no dia 6 e terminar no dia 7 aqui. E aqui eu tenho O que significa isso? Que essa atividade ela não existia no momento que eu tirei a primeira foto do projeto. Ou seja, ela está aparecendo aqui, ó, dia 7.
Então, no momento que eu tirei a segunda foto do projeto, está aparecendo essa tarefa, né? E eu consigo ver isso no gráfico também, ó. Tá vendo que aqui não tem a barrinha azul, só tem a barrinha. Então, ela não existia. E aqui a barrinha azul e a barrinha cinza estão iguais, ou seja, não teve alteração de data nessas tarefas entre a primeira e a segunda foto. Agora, depois que eu inseri essa tarefa, eu consigo ver que aqui embaixo tem coisa estranha. Por quê, né? Eu consigo ver, ó, que as tarefas, elas andaram para frente, atrasou. Não que atrasou, né? O projeto foi replanejado um dia a mais. Essa tarefa aqui, ó, ela estava para começar no dia 8 e terminar no dia 10. Agora ela está começando no dia 9 e foi para entregar no dia 13. O replanejamento tá mais para frente aqui do projeto, ó. Então eu estou comparando a primeira foto do projeto com a segunda foto do projeto e vendo as alterações que teve aqui no projeto. Posso também pegar a primeira foto do projeto e comparar com o que está o projeto agora, o estimado, né? O estimado, no meu caso, é a minha segunda foto aqui. Então, ele também, a gente pode comparar qualquer linha de base. Então, ó, o estimado, né, que é o que estava agora, ou com o real, né, como é que está o realizado no meu projeto em relação à foto que eu tirei. Então, também é legal a gente visualizar isso para ver. Então, ele mostra aqui. E sempre vai comparar no gráfico, né? Então, o real aqui, no caso, a gente não executou nada, não tem nada executado. O Artia também tem uma outra telinha aqui, que a gente tem a parte da lista de atividades. Opa, deixa eu só navegar aqui. A lista. Se a gente vem em atividades, lista de atividades, você pode montar as colunas para fazer as comparações que você quiser. Então, por exemplo, aqui a gente chama as visões, né? A gente pode editar uma visão. E dentro de uma visão, nós temos esses vários campos aqui, que é LB01, LB02, né? Então, representa a data da tarefa, quando eu tirei a primeira foto da tarefa, a primeira foto do projeto, a data de entrega dessa tarefa, quando eu tirei a primeira foto. Aqui também, ó, início e término, referente à segunda foto do meu projeto. E eu coloco nessa tela e comparo todas as coisas. Ó, aqui eu tô vendo a tarefa que não existia, que começou a existir a partir do segundo momento. Então tá aqui. Então esse botão também, essa tarefa está atrasada em relação à minha a data de hoje do projeto. Então essa tarefa ela está atrasada, ela deveria estar no prazo, né? Ela está atrasada em relação à data original. Então eu consigo ver isso aqui também no meu projeto, tá? Tanto na função do Gantt, quanto na função de lista, exportar ou gerar um relatório em PDF dessas informações. Como que a gente tira uma linha de base do projeto aqui no Artia? Depois que eu montei o projeto, eu venho aqui na edição dele, clico nesse botãozinho de 3 risquinhos, no editar. E aqui na capa do projeto é onde a gente tem esse botão chamado linha de base aqui, pessoal, ó, aqui em cima. Então eu clico aqui, dou um nome para minha linha de base, a data de quando eu estou salvando essa linha de base, e aqui a gente tem basicamente como se fosse 10 gavetas para salvar, né, essa linha de base. Eu usei só 2 gavetas. O ideal é que a gente não utilize essas todas, no máximo 2, 3, né? O ideal é que não utilize nenhuma, na verdade. Mas a gente sabe que é um pouco difícil isso atualmente. Eu usei 2 gavetinhas até o momento, tá? Você pode subscrever uma outra linha de base, mas o ideal é que você só faça uma nova linha de base com as novas tarefas, tá bom? E aí, pessoal, eu queria lançar uma pergunta aí para vocês, se você já conhecia esse conceito, tá? Então eu vou iniciar essa pergunta aí. Opa, já queria ver aí se vocês poderiam responder aí se já conheciam, se vocês não conheciam. Então aí, ó, deixa eu até olhar aqui certinho. Nós temos aí 69% já conhecia, né? 25% não conhecia. E aí a gente tem 6% que não, mas tem interesse em usar aí na empresa de vocês. Que bom, né? A ideia aqui era só dar a gente não era aprofundar muito, né? Mas sim dar uma explicação geral aí do conceito e como que a gente pode usar numa ferramenta. No caso da nossa ferramenta aqui, ela salva a linha de base
do prazo aqui, né? Do prazo, se o projeto está indo conforme deveria. Então, agora eu convido vocês a entrarem aqui no nosso site, no artia.com. E aí, clicar no botãozinho de teste gratuitamente para fazer um teste aí na ferramenta ou mandar uma pergunta por aqui para entender como é que funciona a ferramenta, tá bom, pessoal? Obrigada pela participação de todos e até a próxima.